Confira os destaques do Jornal do Univate, segunda edição de hoje. Janeiro Branco, mês de discutir e debater a saúde mental. Verão, temporada de calor. Veja a previsão para os próximos meses. E ainda, 2 reportagens de retrospectiva do ano passado. Reajuste dos servidores em 2016 e caminhada de conscientização sobre o autismo. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univate, segunda edição, está no ar. Boa noite. Começamos essa edição falando sobre as penitenciárias. O presidente Michel Temer anunciou um dos 5 presídios federais previstos no Plano de Segurança Nacional para o Rio Grande do Sul. A decisão do local e onde vai ser instalado o novo presídio federal é de responsabilidade do governador do estado, José Ivo Sartori. A divulgação da construção da primeira prisão federal aqui no estado aconteceu durante a cerimônia de entrega das novas ambulâncias do SAMU. Continuamos falando de segurança pública. A partir de ontem, os bombeiros de todo o Rio Grande do Sul vão usar um novo uniforme. A farda de cor cinza deu espaço a outra, na tonalidade azul. A alteração marca a desvinculação do órgão com a Brigada Militar, decidida em Assembleia Legislativa no ano passado. A troca da vestimenta atende um desejo de identidade junto à comunidade para apresentar um novo Corpo do Bombeiro Militar no Rio Grande do Sul. Janeiro começou e com ele não foi só o verão e calor que chegaram. Esse mês é marcado pela campanha Janeiro Branco, uma iniciativa que busca mostrar às pessoas que elas podem se comprometer com uma construção de uma vida mais feliz para si mesma. A iniciativa busca refletir sobre a saúde mental. Janeiro Branco, campanha que nasceu em Minas Gerais, mas que se espalhou pelo Brasil. A iniciativa busca ao longo do mês promover palestras, bate-papos, caminhadas, rodas de conversa e diversas atividades para mostrar a importância de cuidar da mente, assim como se cuida da saúde física. Tem, acho que, elementos estratégicos, que é o janeiro e o branco. Então, janeiro, por se tratar de um mês de início de ano, então também onde as pessoas estão talvez refletindo, construindo perspectivas, propostas de vida, projetos de vida, avaliando um pouquinho o que passou. E nesse processo de avaliação, planejamento e perspectiva, exige um movimento de interiorização, né? Então, olhar para si, olhar para os seus processos, pensar nos seus movimentos, no seu modo de vida. Janeiro Branco tem o objetivo de discutir e debater a saúde mental. A campanha dá visibilidade à saúde emocional na perspectiva de ações preventivas da vida moderna. Primeiro porque ela não está focada na doença e ela chama atenção para o processo de saúde mental, que é um processo em construção, né? Nós construímos também o nosso modo de vida e nesse modo de vida podemos estar mais próximos do adoecimento ou da saúde. O mês não vem com a ideia de trabalhar doenças específicas como Novembro Azul e Outubro Rosa. A ideia é falar sobre práticas que auxiliam no bem-estar, na saúde mental. Ela é algo muito abrangente, amplo e profundo, que faz referência ao meu modo de vida, modo integral de vida, né? Então, a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade das minhas emoções e a forma como eu me comporto, como eu me movimento na vida, as interações que eu faço, os vínculos, os desejos, tudo isso está dentro do universo mental, que não se reduz ao cérebro, né? O mental é mais amplo do que o cérebro. E para se ter boa saúde mental, algumas iniciativas podem ser tomadas. Então, as práticas psicoterápicas são práticas importantes de auxílio, tratamento e cuidado. E outras práticas, como hoje a gente sabe da importância da meditação, né? Sim, de fato, as atividades físicas também são importantes, a alimentação, o sono,
tem uma função super importante, né, para o nosso equilíbrio físico-mental. Momentos de estresse, dificuldade podem prejudicar a saúde. O importante é ser forte e buscar no dia a dia momentos que te proporcionem felicidade. Se você está procurando emprego, essa pode ser uma boa opção. O Atacadão Estrela está selecionando cerca de 180 profissionais para trabalhar na empresa. Os interessados devem comparecer na agência do Cine do município com currículo, carteira de trabalho, documento de identidade e CPF. O Cine está localizado na rua 13 de maio, número 298, no centro de Estrela. O atendimento é feito em horário comercial, sem fechar ao meio-dia. E no próximo bloco tem reportagem sobre a previsão do tempo para esse verão. Não sai daí, a gente já volta. Começamos esse bloco falando de política. Os vereadores de Estrela aprovaram por unanimidade a concessão de 7,38% de reajuste aos servidores do Executivo e do Legislativo. O aumento salarial atende aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A matéria não constava na ordem do dia, já que havia sido encaminhada na última sexta-feira em regime de urgência. Outros 5 projetos também foram aprovados pelos legisladores. O conjunto instrumental do Colégio Teutônia vai apresentar seu repertório em um concerto de verão. O espetáculo acontece hoje, às 8h30 da noite, no pátio do Colégio Teutônia. A apresentação antecede a viagem dos músicos à Europa. Essa é a segunda turnê do conjunto instrumental, que vai fazer 9 apresentações na França, Alemanha e Áustria. O grupo é formado por 36 integrantes, sob a regência do maestro Lucas Eduardo Grave. O verão começou e com ele a previsão do tempo fica cada vez mais incerta. Os dias são mais longos que as noites e as temperaturas ficam mais quentes. Para essa estação, a previsão é de neutralidade e laninha. Verão, temporada caracterizada pelas altas temperaturas. Além disso, os dias são mais longos que as noites. Segundo o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, a previsão é de neutralidade e laninha. O fenômeno laninha ele é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e ele causa, então, uma irregularidade no regime de chuvas aqui da região sul do Brasil. Por isso, então, ao longo do verão, a gente vai ter meses com um pouco mais de chuva, outros meses com um pouco menos de chuva. Vamos ter, então, um verão com chuvas bem irregulares, tanto se ocorrer períodos de laninha como os de neutralidade. Período que também é marcado pelo calor, e as previsões de temperatura comprovam isso. Temperaturas elas vão ficar dentro da média, um pouco acima, em alguns meses, mas elas vão alcançar facilmente os 30 graus, superar eles e até poder alcançar, em alguns dias, os 40 graus, além da sensação térmica também ficar bem elevada. A temporada está só começando, mas o verão já deu provas de como vai ser. Demais, muito quente. Muito, e eu não gosto muito do calor, então pra mim é insuportável. É assim, muito calor, bastante. Eu vim de outra cidade, já tem um ano que eu moro aqui e eu não me acostumei ainda com o calor, né? Eu acredito que talvez com o tempo eu vou me acostumar, mas realmente muito calor. Olha, pra mim eu acho que tá normal, como tem que ser, né? O verão tá bem assim, o que eu tô achando mesmo é muito úmido, muito assim, carregado, pesado o tempo. Com o excesso de calor e o sol intenso, é preciso tomar alguns cuidados. Bem, em dias de de céu claro, quando não tem muita nuvem, a radiação solar ela costuma ficar bem elevada. Nesses dias, então, é importante a proteção quando vai se expor ao sol, usar filtro solar, usar bonés, roupas mais claras, mais leves e evitar a exposição ao sol entre as 10 e as 16 horas.
Já em dias de tempo seco, quando a umidade relativa do ar fica muito baixa, abaixo dos 40%, é importante então ingerir bastante líquido, tomar água, sucos ao longo do dia e também evitar a prática de exercícios físicos, principalmente no horário do meio-dia, que é quando a umidade fica bem mais baixa. Verão, temperaturas altas, chuvas irregulares, tempo abafado, umidade. Um mix de sensações que precisam de atenção. Realmente, esse verão promete bastante. Falamos agora de trânsito. Um radar na Via Láctea, em Teutônia, resultou em 71 autuações. Conforme o comando do pelotão rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, o radar fotográfico móvel já está sendo aplicado no perímetro urbano da RS 128. 3 veículos passaram acima dos 50% do limite de velocidade e resultaram no processo de suspensão do direito de dirigir ao condutor. O limite de velocidade no local é de 60 km por hora. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem retrospectiva, uma reportagem sobre o reajuste dos salários dos servidores públicos no ano passado. Já voltamos. Começamos esse bloco falando de economia. O Brasil começou a primeira semana do ano com mais exportações que importações. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a diferença entre essas transações deixou um saldo positivo de 222 milhões no período. Essa balança favorável foi formada pela diferença entre 3,21 bilhões de dólares em exportações e 2,79 bilhões em importações. Houve também um crescimento de 7,5% nas vendas, na comparação entre a média diária dessa semana e janeiro do ano passado. Continuamos falando de economia. Pelo visto, 2017 não vai ser o ano da virada na situação do país. Entretanto, o mercado financeiro projeta para 2018 um saldo no crescimento do Brasil. Dados do Boletim Focus mostram que o PIB assumiu uma trajetória positiva, um aumento de 0,5% em 2017 e um avanço de 2,30% em 2018. A pesquisa revela que o cenário esperado para os próximos anos é de crescimento e baixa inflação. Tomara que assim seja. Nossa primeira reportagem de retrospectiva de hoje mostra o reajuste dos servidores no ano passado. Os sindicatos dos professores e dos servidores públicos municipais de Lajeado estavam em busca de 10,67% de reajuste nos salários. Depois de prefeitura e sindicatos terem entrado em acordo, a Câmara de Lajeado aprovou o projeto de lei de reajuste de 8%. Depois de paralisações e manifestações na semana passada e apesar de terem entrado em acordo com a Prefeitura, os sindicatos dos professores e dos servidores públicos municipais de Lajeado ficaram descontentes com o reajuste de 8%. A gente, então, viu que ontem na Câmara os vereadores aprovaram 8%, tendo em vista que ficou realmente em cima do prazo da aprovação para se colocar dentro do período eleitoral, né, na folha de abril, então, esses 8%. E a gente ficou quase que pressionado a deixar aprovar esses 8%, porque veio em última hora para a Câmara e a gente teve uma audiência só ontem de manhã, a gente não conseguiu reunir categorias, servidores, enfim, para tratar disso. O movimento pretende acionar a Justiça para conseguir aumento de 10,67%. Mesmo assim, a presidente do Sindicato dos Professores considera que houveram avanços para a categoria. A gente entende que nos outros anos a administração diz que deu até um pouquinho a mais que inflação lá em 2013, enfim. Foi ganho real da categoria, foi uma conquista. Então isso não se mexe, isso passou. Nós estamos batalhando pelos 10,67, que é de direito do período anterior, 2015. Quanto aos documentos da Câmara, nós sabemos que foi uma conquista, né? A gente tem esses documentos claros quanto ao grupo de estudo do que a gente montou, construiu para todos os servidores. Os servidores tiveram, sim, eu disse hoje de manhã no rádio, que eles não foram chamados para reuniões esclarecedoras. No todo, eles não foram, porque nem todos os servidores foram chamados. Alguns,
por secretarias, por blocos, enfim. Então, muita gente ficou de fora. O que a gente entendia é que deveria haver uma Assembleia Geral para todos, com explicações, né, transparência no que estavam colocando naqueles documentos, enfim. Nem os vereadores também sabiam muito bem o que estavam aprovando ontem. Muitas dúvidas existem nos servidores em todo o mundo. Então, eu acho assim, depois que for implantado, agora foi, depois que for implantado é que a gente vai ver no desenrolar do mesmo, as mudanças que serão feitas, o que a gente pode fazer melhor, enfim. Ele está aí e agora é assimilar e tentar melhorar aquilo que a gente não quer. A assessoria de comunicação informou que a prefeitura entende que os servidores estão no direito de buscar auxílio jurídico, mas que nos últimos anos a categoria recebeu reajuste acima do índice inflacionário, além de plano de carreira e previdência. A assessoria também relatou que cerca de 20 categorias receberam ganhos consideráveis. Uma segunda assembleia dos sindicatos, na segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, no Castelinho, vai debater novos rumos para a mobilização. O IBGE estima que a safra brasileira de grãos deve avançar 16,1% este ano, comparado ao ano passado. As principais influências desse aumento são a alta de 9,6% na estimativa de produção da soja e de 31% na produção de milho. Todas as regiões devem ter aumento na produção neste ano. Segundo o Instituto, o Sul deve aumentar cerca de 5,8%. Agora, a previsão do tempo. Amanhã ocorrem períodos de céu encoberto, com chuva forte que se intercala em intervalos de melhoria com possíveis aberturas do tempo. Em Lajeado, a temperatura fica entre 20 e 27 graus. Em 2 Lajados, fica entre 18 e 25 graus. Já na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 27 graus. No nosso quarto bloco tem mais retrospectiva, caminhada de conscientização sobre o autismo que aconteceu no ano passado. Não sai daí, é em seguida. Começamos esse bloco falando de oportunidade. As inscrições para o novo programa de verão para jovens cientistas vão terminar amanhã. Para se candidatar, é preciso acessar a página do IASA. Os doutorandos selecionados vão ter a oportunidade de trabalhar durante 3 meses sob a orientação dos pesquisadores de um Instituto Internacional para Análise de Sistemas Aplicados, na sede do Instituto, na Áustria. Apenas 4 bolsas de doutorado sanduíche vão ser concedidas. Mais informações no site brasil.gov.br. E para esse ano, estados e prefeituras devem oferecer cerca de 19 mil vagas, segundo o G1. Com os concursos no Poder Executivo Federal suspensos, os candidatos que buscam uma vaga no serviço público vão ter que mudar o foco dos estudos ou esperar por novas seleções no ano que vem. Além do governo interromper as contratações de servidores, cargos comissionados foram cortados e diversas estatais anunciaram programas de demissão voluntária. Nossa quarta reportagem de retrospectiva é sobre a caminhada de conscientização sobre o autismo que aconteceu no ano passado. Essa foi a segunda edição do evento. Profissionais e estudantes da PAI de Lajeado participaram da caminhada de conscientização do autismo, todos de azul pela Rua Júlio de Castilhos. A cor representa o movimento, pois o diagnóstico da doença é 4 vezes maior em meninos do que em meninas. O autismo, na verdade, existe em muitos graus, em muitos níveis, mas o prejuízo das pessoas com autismo justamente está na comunicação, na interação social e muitas vezes no comportamento. O diagnóstico, na verdade, é feito com muita observação, né? Tu vai observando algumas características, enfim, que se encaixam dentro do transtorno do espectro do autismo. Segundo a diretora da PAI de Lajeado, a convivência em sociedade é possível para os autistas, mas ainda há muito preconceito. A conscientização vem porque nós divulgamos e mostramos para a sociedade, para a comunidade, que as pessoas com autismo também têm os seus direitos, também merecem escolarização, inclusão no mercado de trabalho e tem sim como nos dar muito retorno em muitas coisas. No final da caminhada teve apresentação artística. Walter é professor de música na PAI de Lajeado. Essa é uma das atividades que podem ajudar no desenvolvimento psicossocial dos autistas. A maior coisa é a organização, que eles precisam muito, né? Então a gente ajuda eles a trabalhar em coisas simples, como levantar, sentar,
trabalhar, sair de uma sala, de um ambiente, entrar em outro, poucas vezes por semana, o que já desvincula um pouco daquela rotina que eles precisam tanto. E assim ajuda os pais a conseguirem sair com eles para o shopping, para a praça, para a casa de uma tia, de um parente, enfim, ajuda na vida do dia a dia deles. É um desafio enorme, mas é extremamente gratificante também, né? Porque as pequenas mudanças para eles a gente sabe que é um grande passo. Reni trouxe o filho Diogo, de 28 anos, para a caminhada. Há 18 anos ele foi diagnosticado com autismo. Desde então, a superação dentro e fora de casa é diária. Ele convive em sociedade praticamente desde que nasceu, assim, no meio de pessoas com deficiência e tal. Então, para mim foi mais difícil a minha aceitação, porque às vezes é a própria família que tem essa dificuldade de integração na sociedade, né? Porque daqui a pouco tu sai em algum local público que ele é discriminado, tu não volta mais. Eu não, eu enfrentava essa questão, entende? Sempre colocava ele, que tinha uma diferença, mas que porém era importante a convivência dele em sociedade, né? E eu acho que isso ajudou ele a tirar desse quadro de isolamento do autismo. Ele não fala uma palavra, ele não... mas ele interage com as pessoas. A caminhada encerrou a semana de conscientização sobre o autismo em Lajeado. As atividades foram promovidas pela PAI. Na edição de hoje, te mostramos as principais notícias do dia e um pouco da retrospectiva do ano passado. Nosso encontro é amanhã à tarde, às 6h30. Obrigado e até lá!